Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje venho falar pra vocês que quando você não tem mais a intenção de agradar as pessoas, você vive muito mais feliz e seus dias se tornam melhores. Bom, pessoal, vou me usar aqui como exemplo mais uma vez, porque eu já passei por isso, né? Eu já passei por muita coisa. E o que eu posso tirar de experiência disso, pessoal, perdoem o barulho, aqui é uma avenida bem movimentada, então assim, em alguns momentos o barulho fica difícil, né? Mas enfim, por um tempo na minha vida, principalmente ali quando eu tentei abrir uma loja, como vocês já sabem, da loja, né, que eu tentei abrir, loja online. Mas mesmo sendo uma loja online, eu estava ali vendendo para o pessoal da minha cidade. Então assim, eu precisava ser uma pessoa simpática, eu precisava ser uma pessoa que cumprimentava todo mundo, porque praticamente todo mundo poderia se tornar meu cliente, né? Já que eu estava vendendo tanto para homens quanto para mulheres. Então assim, eu que sempre fui uma pessoa fechada, não era muito assim, sabe, de conversar com as pessoas, porque, como eu já falei aqui pra vocês, as pessoas me excluíram, né, grande parte da minha vida. Eu sempre fui a excluída do grupo, nunca ninguém me queria nos grupos, porque talvez eu não era útil, talvez a minha condição financeira não era algo que atraía eles, né? Eu não tinha o que oferecer, no caso. Então, assim, isso me isolou muito. Muitas pessoas começaram... Eu tive que mudar minha personalidade, né? Eu ficava muito assim, na minha. Só que depois que eu abri a loja, eu percebi... eu percebi que as pessoas, eu precisava mudar o meu... Pessoal, perdoem aqui, eu me perdi, né? Porque passou aquela carreta furacão. Não sei se tem aí na cidade de vocês também. Então assim, chama atenção, né? Tem muitas luzes. Os palhaços meio que deram tchau pra mim, então eu acabei me perdendo aqui o foco do vídeo, né? Mas enfim... eu precisei mudar um pouco a minha personalidade fechada e precisei me tornar uma pessoa mais simpática, que falava oi para todo mundo, porque todo mundo poderia se tornar o meu cliente ou a minha cliente. Só que nesse período, pessoal, de 2 anos que eu tive a loja, né, eu percebi que eu já não estava sendo eu mais e que eu ficava sempre nessa busca em tentar agradar. Eu tinha que cumprimentar todo mundo, independente de quem fosse, independente de qual a idade, porque senão, se eu não falasse oi para aquela pessoa, ela poderia me julgar de antipática, enfim, e poderia não comprar na minha loja, sabe? Poderia, ou então falar para outras pessoas que talvez eu não era simpática, enfim. Então eu tinha muito esse medo das pessoas me julgarem sem me conhecer, sabe? Me julgarem como uma pessoa antipática, mesmo eu não sendo. Eu só era vergonhosa mesmo, sabe? Enfim, então, pessoal, nesse período da loja, eu perdi um pouco a minha personalidade, porque eu ficava tentando agradar. Então, assim, algumas pessoas, assim, me falavam oi somente por educação, mas era como se elas não quisessem falar oi pra mim, porque elas não estavam
como que eu posso dizer? Eu precisava das pessoas porque eu tinha loja. Então, como eu precisava das pessoas, eu precisava ser simpática, mesmo eu não querendo ser simpática. Já as outras pessoas que não tinham loja, elas não precisavam pagar de simpáticas para ninguém. Então, elas saíam na rua, passavam perto das pessoas e só falavam oi para quem elas quisessem. Só que em muitos casos eu percebia que as pessoas não estavam nem aí para ninguém, sabe? Passavam perto das pessoas, não cumprimentavam, era como se a pessoa não existisse. Só que eu, pelo fato de ter a loja, eu acabei tendo que ser simpática para as pessoas não me verem como uma pessoa ruim. Só que isso, pessoal, foi pesado. Não foi fácil, porque às vezes eu tinha que fazer algo que eu não queria fazer por causa da loja. Então eu tinha que ficar sendo simpática para as pessoas, fugindo da minha personalidade, que a minha personalidade é um pouco mais séria, é um pouco mais fechada. Só que eu acabava tendo que forçar uma certa simpatia para as pessoas não me verem como chata, antipática, enfim. E isso não me trouxe frutos. Eu pensava que se eu fosse gentil com todo mundo, eu ganharia alguns clientes. Mas, pessoal, não adiantou. As pessoas não compraram comigo. As pessoas continuaram seguindo a vida delas. Porque é como eu falei pra vocês. Eu estava no modo simpática por causa da loja. Só que as outras pessoas não estavam nem aí, entendeu? Se as pessoas iam achar eles arrogantes ou não, antipáticos ou não, porque eles não precisavam das pessoas. Mas eu estava precisando por conta da loja. Então eu precisava da aprovação das pessoas me verem como simpática, pra, enfim, conseguir ali vender. Porque quando você mexe com algum produto, né? Quando você interage aí com muitas pessoas, você precisa ser um pouco mais simpático, né? Mesmo você não sendo. Porque agora tem pessoas te julgando, agora tem pessoas ali decidindo se vai comprar de você ou de outra pessoa. Então, quem lida com vendas precisa ter essa habilidade de ser sociável, de ser comunicador, enfim, para conquistar as pessoas, né? Mas, pessoal, isso só me deu dor de cabeça. Isso me deu algumas raivas, porque as pessoas não estavam nem aí para mim, nem aí para os meus produtos. Então não valeu de nada a minha gentileza, todo o esforço que eu fiz para atender bem as pessoas, todas as pessoas que me procuravam para perguntar valor, sempre tratei com muita educação. Só que assim, pessoal, não adianta, né? Quando a pessoa ela não tem ali o dinheiro ou não quer pagar ali o seu preço, elas sempre vão inventar alguma desculpa. E como eu falei para vocês, eu tive a loja, apareceu alguns curiosos, só que desses curiosos ninguém fechou venda. Só foram ali curiosidade mesmo, para saber o valor dos produtos. Meus produtos não eram caros, pessoal. Era o preço justo mesmo. O preço que está correndo no mercado, né?
O preço do perfume é o preço que está correndo no mercado, o preço das roupas que eu vendia era o mesmo preço que estava correndo no mercado. Então assim, não havia motivos para eu não fechar a venda. Eu acho que as pessoas só não fechavam venda porque não queriam mesmo comprar comigo, entende? Talvez elas tinham ali alguma loja queridinha. Como eu não tinha o ponto, então eu não tinha como acolher as pessoas. Então assim, é complicado, né? Quando você tem uma loja, mas não tem o ponto para acolher as pessoas, dar uma boa experiência para as pessoas. Ficou muito ali no digital. E eu acredito que quando fica só no digital, as pessoas não conseguem criar uma conexão com você, uma conexão com o seu produto, né? Então é complicado isso. Então assim, pessoal, isso só me deu dor de cabeça, né? Ficar forçando simpatia, ficar ali tentando passar uma boa imagem para as pessoas, de que eu era uma pessoa simpática. Não que eu fui falsa, pessoal. Eu sou simpática. Hoje eu mudei bastante, porque antes eu não entendia de desenvolvimento pessoal. Então, só depois que eu passei a compreender o universo do desenvolvimento pessoal, que eu fui entendendo habilidades sociais, interação social. Até a minha adolescência, eu tinha medo das pessoas olharem para mim, sabe? Eu sempre desviava o olhar quando alguém olhava para mim. Eu era realmente bem, como que eu posso dizer? Bem assim, tipo aqueles adolescentes que ainda ficam na barra da saia dos pais, sabe? Só sai com os pais. Eu era dessa forma. Eu só comecei a sair sozinha depois dos meus 18 anos. Então assim, eu aprendi algumas coisas já velha, já à tarde, sabe? Hoje, se você for analisar a nova geração de hoje, as crianças com 10 anos já saem sem os pais, já tem ali seu grupinho de amigas ou de amigos, já se sentem adultos. Na minha geração, não. Na minha geração, pessoas com 18 anos ainda dependiam dos pais, assim, até mesmo para dar uma volta na rua. Enfim.